Oi, mamães, oi, papais, oi, família inteira. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mães em Construção. E hoje, nosso convidado, o Dr. Valdir Paulo Chaves, de 45 anos de profissão, mais de 5.000 partos, especialista em ginecologia, obstetrícia e medicina do trabalho. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer estar com vocês, poder ajudar alguma coisa e alguma orientação, alguma coisa que desenvolva o programa de vocês, desenvolva a forma de vocês trabalhar. Vamos tirar muitas dúvidas hoje de vocês aqui. Certo. Estamos aqui para fazer, para colaborar. Doutor, então uma dúvida, uma curiosidade. O tamanho da barriga influencia no tamanho do bebê ou não? Porque, nossa, todo dia a gente recebe uma pergunta diferente, um questionamento. Nossa, a barriga tá grande, o bebê tá muito grande. Nossa, a barriga tá pequena, o bebê tá muito pequeno. Isso influencia, é mito ou não? Claro que quanto maior a barriga, aparentemente o neném é maior, mas não é total, não é todas as vezes. Às vezes a gente tem barriga enorme e tem um bebê pequeno. E às vezes a gente tem uma barriga relativamente pequena e que tem um bebê de um tamanho satisfatório, tamanho dentro da média nacional nossa. Certo? Sim. Então isso é muito relativo. Não é uma coisa que a gente pode só por pelo fator mito, tamanho. né? Existe muito mito. Não é só pelo fator tamanho que a gente pode falar o tamanho do bebê. Que vai diagnosticar os exames, que vai comprovar isso, né? Ultrassonografia, os outros exames que vão comprovar e vão demonstrar qual é realmente o tamanho do bebê. Então vocês viram aí, né? Mito, então, gente. Tamanho não influencia o tamanho do bebê. O tamanho da barriga não influencia o tamanho do bebê, né? E o formato da barriga? Ai, barriga redonda é menina, barriga mais pontuda é menino. Isso também é mito, doutor? É mito, é um grande mito. Na realidade, existem dois: homem e mulher. É difícil você falar a barriga redonda, barriga comprida, de uma coisa, qualquer que seja o formato, um dos dois vai sair. Então muita gente fala barriga comprida, barriga redonda. Isso é um mito que não tem fundamento, não tem nenhuma explicação, não tem nada. Eu às vezes até costumo brincar com as minhas pacientes. O seu neném vai ser homem ou mulher. Mas é só psicológico. Porque, na realidade, não tem a menor noção de que seja homem ou mulher só pela observação. Tem que ser só através do exame para a gente ter o diagnóstico definitivo. 2 exames, que é a ultrassonografia e, precocemente, o exame de sexagem, para comprovar, né? Sexagem do sangue, Doutor, e sobre o inchaço no final da gestação? É de se preocupar ou não? Eu converso com muitas mães e na reta final elas, né, falam que geralmente incha mais, questão do inchaço. Deve se preocupar ou não? O ideal seria que a gestante não tivesse edema, não inchasse. Mas é uma coisa muito comum e que normalmente, às vezes nem indica que seja alguma doença, alguma patologia. O inchaço é muito preocupante quando ele acompanha de pressão alta. Quando a hipertensão acompanha esse edema, pode ser um edema mínimo, que aí sim é preocupante. Então, a hipertensão tem que ser investigada. E a hipertensão que é o ponto-chave para eclâmpsia e os outros. Então, o inchar no final da gestação é normal. É uma coisa comum. Comum. Não, a gente não pode falar normal porque tem alteração, certo? Mas é uma coisa comum. Tem que ficar acompanhando, então. Tem que ficar acompanhando e tem que verificar se não tem alguma alteração que acompanha esse inchaço. Certo. Mas uma coisa... Se não tiver pressão alta, não precisa estar preocupando. Doutor, como o senhor já realizou mais de 5.000 partos, quase uma cidade inteira, né, gente? Hoje em dia, é mais indicado cesárea? Dá para realizar o parto normal? Por que as mães preferem mais cesárea?
o fisiológico, o normal, parto vaginal, deveria ser o preferencial. E as mães hoje preferem mais cesárea, Preferem né? cesariana. Nos Estados Unidos e na Europa, o número de partos normais é maior do que o número de cesarianas. Infelizmente, no Brasil, nós temos essa lenda de que a cesariana é mais segura. E, na realidade, quando o parto normal é bem conduzido, porque existe Não tem nenhuma tem intercorrência, e é bem conduzido, o parto normal é mais seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque o bebê, aquelas contrações, as metrocístoles, acelera a maturidade pulmonar, a maturação pulmonar, né? Então, um parto normal É o mais indicado. seria o mais indicado. Seria o melhor para o bebê e para a mãe. No parto normal, se a mãe quiser sair caminhando de dentro do centro cirúrgico, pode. Na cesariana, 2 dias. Agora vamos falar sobre o resguardo, que é aquela parte que todo mundo esquece, né? De perguntar, de questionar. Quais são as suas orientações para o resguardo? Ao pós-parto, o resguardo é uma coisa, sendo uma coisa fisiológica, não tem muito a Se preocupar. se preocupar. O que pode, o que não pode. A boa alimentação, tranquilidade e cuidados. Tem os mitos, né? Pode lavar cabelo, não pode. Isso aí não existe essas lendas, são lendas, né? Se não lavar a cabeça, por exemplo. Isso é um absurdo. A falta de higiene em qualquer situação é prejudicial, tanto para a mãe quanto para o recém-nato. Então, isso aí são lendas que não devem ser cultuadas. Outra lenda que tem muito é aquela lenda do mal de 7 dias, que é o tétano, que matava as crianças. Depois que se descobriu que quem matava era o tétano e passou a se fazer a vacina, não existe mais o mal de 7 dias. Então está caindo a lenda, mas o pessoal mais tradicional, mais antigo, ainda tem muito aquele negócio. No 7º dia a criança não pode sair de dentro do quarto. Isso é uma pura lenda que não deve ter nenhum fundamento de conhecimento. E sobre alimentação? O que pode, o que não pode comer? Quais são as restrições? Não, alimentação não existe restrição. Tem que ser uma alimentação boa, equilibrada e aquilo que a pessoa tem costume, do costume dela. Não adianta querer fazer alimentações fora da normalidade dela. Ou de preferência aquilo que está no convívio da alimentação dela do Que dia já a é dia. do habitual, né? Não habitual dela, Uhum. certo? Esse negócio de fazer alimentações Dietas restritivas, louças. não, isso é lenda, não existe Pode fundamento. alimentar normal, então. Alimentação normal, Tá certo? certo. Claro, uma alimentação rica. Não muito pesada, né? Exagerar também, né? Não, a alimentação aumenta o leite. Não, a alimentação não aumenta leite. Quem dá leite é a glândula mamária, que é genética. Você pode fazer diferenças entre mães, por exemplo, de volume de mama. Tem mulher que tem uma mama enorme e não dá leite. E tem mulher que dá uma mama pequenininha e é boa produtora. Então isso aí é genético, certo? A maior parte é genético. Não tem interferência do tipo de alimentação para interferir na quantidade de leite. Certo. Como foi realizado mais de 5.000 partos, né? Bastante experiência aqui hoje. Qual é o diferencial hoje do senhor? Qual dica o senhor tem para dar para essas mamães que estão nos assistindo, que estão aí vivendo essa fase, que vão ser mães também? No meu ponto de vista, é um pouco diferente daquilo que muitos, até profissionais médicos, preconizam. No meu ponto de vista, a melhor escolha é feita através da confiança. Aquele profissional que você confia. Às vezes a gente recebe algumas gestantes que estão acompanhando
com um profissional que a gente sabe que ele não é um bom profissional, mas é a confiança dela. Então, aquela confiança que ela tem naquele profissional vale muito. Eu sempre costumo brincar o seguinte: se Deus agradasse a todo mundo, não existia o capeta. Então, ninguém é obrigado a agradar todo mundo. Então, tem gestante que me odeia e tem gestante que está dependendo de mim para poder fazer o acompanhamento dela, certo? Agora, a confiança é que é o ponto principal. Claro que se o profissional for um profissional consciente, ele não vai fazer besteira, né? Vai saber orientar até que ponto ele pode avançar ou quando ele tem que parar. Hoje, então, estou um pouquinho mais aliviada, porque contamos aí com quem tem experiência. Muito obrigada, doutor, pela sua presença, por tirar nossas dúvidas, por ter aceitado o nosso convite. O doutor, então, atende lá no Centro Médico Azarias Pereira, localizado na Avenida Minas Gerais, né? Quem tiver interesse em procurar o doutor. Eu também agradeço a participação, a oportunidade que vocês oferecem, a gente esclarecer e poder ajudar. O objetivo do pré-natal é isso, é orientação, ajuda. Então nós estamos fazendo aqui um passo do pré-natal. Só que nós estamos fazendo um pré-natal coletivo, orientando a todas as gestantes no sentido de que elas tenham um bom atendimento e um bom segmento durante a sua gestação, para que no final tenha um grande sucesso. E o maior sucesso é um bebê saudável e sadio. E vocês aí de casa, então, continuem nos acompanhando, atendendo, evoluindo. E semana que vem estamos de volta com mais um convidado.